279 dias. Esse foi o tempo que alunos brasileiros ficaram fora da sala de aula, isso em 2020, num levantamento do INEP, porque 2021 nós continuamos com escolas fechadas aqui no Brasil. E é sobre as consequências desse fechamento das escolas para o aprendizado, para a educação, que a gente vai conversar hoje no Humanamente. Que tipo de desafios os professores encontrarão nessa volta às aulas, nessa semana em que pelo menos 10 redes públicas retomaram aulas 100% presencial, fora as escolas particulares, que já vêm nesse ritmo de retomada 100% presencial. Esse é o tema do Humanamente, que é um programa feito aqui pela Band News FM em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Humanamente, programa que, até aqui, sempre teve a interlocução da nossa colega Inês de Castro. A Inês, por 17 anos, foi a pessoa que cuidou com muito carinho de todo o conteúdo sobre comportamento humano aqui na rádio. Nessa semana, o ciclo da Inês fechou aqui conosco, mas a gente agradece muito a ela, porque foi por causa da ousadia da Inês, das revoluções da Inês, que chegamos até aqui e com muita alegria e até um friozinho na barriga, eu assumo a partir de hoje essa interlocução ao lado dele, que já é de casa, que o ouvinte aqui da Band News FM já conhece, Daniel Barros. Tudo bem? Tudo em ordem. Vamos em frente, honrando o legado, né, que herdamos aqui para manter o Humanamente de pé. É isso. E para nos ajudar a compreender esses impactos da pandemia na educação, na aprendizagem, a gente conta hoje com a ajuda da fonoaudióloga, psicopedagoga, pós-doutora em psiquiatria, Thelma Pantano. Oi, Thelma, obrigada pela gentileza. Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Thelma, eu queria começar do basiquinho com você. É o seguinte, você trabalha com abordagem do funcionamento cerebral. Então, eu acho que a gente pode começar entendendo o que a pandemia provocou no cérebro dos estudantes em termos de organização, de metodologia de estudo, de conseguir organizar seu tempo. Então, esse é o grande ponto da pandemia quando a gente pensa em estudo. Né? Não é português, matemática, história, geografia, qualquer um que conheça o currículo sabe que o currículo é cíclico. Né? Esses conteúdos eles retomam em algum momento. A questão é que o cérebro é plástico, o que para todo mundo é uma questão extremamente bacana, que legal, o cérebro é plástico, a plasticidade é para o bem e é para o mal. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo eu passo funcionando de uma determinada forma, mais o cérebro se adapta a funcionar dessa determinada forma. E aí que geram aquelas questões, né? Porque quando a gente entra em férias é tão difícil retomar o ritmo de pensamento, de organização, de planejamento. Por que quando eu entro, por que quando eu passo um tempo afastada da leitura é tão difícil retomar o hábito da leitura? Por que é tão difícil acordar cedo para fazer ginástica, sendo que antes eu fazia isso? Porque o cérebro é plástico, ele vai se adaptando ao ambiente. E essa é a grande questão. A gente costuma considerar um período de mais ou menos 6 meses para essa plasticidade ficar mais rígida, e a gente tem muita dificuldade para mudança. E o que a gente está falando de crianças que, como você falou, praticamente passaram um ano longe da escola. Antes da pandemia, a gente tinha alguns estudos mostrando que 2 meses de férias ocasionava uma regressão no potencial de aprendizagem pelas questões cognitivas de cerca de 20 a 30 dias. Agora, a gente ficou um ano parado, né? Como é que tá o nosso potencial de atenção? Como é que está o nosso potencial de organização, nosso potencial de planejamento, autonomia, flexibilidade mental, controle de impulso? Como é que tudo isso ficou nesse período para que a gente possa considerar que essa plasticidade enrijeceu esse cérebro para que lado? Né? Para que funcionamento? Eu acho que uma coisa que ajuda o ouvinte a entender, até uma que você está falando, né? A plasticidade é como se o cérebro fosse moldável como uma massinha de modelar mesmo, né? E aí você sempre está fazendo de um jeito, ele vai ficando ali naquela forma. Mas quando você vai mudando, aí você não tem aula um mês, aí não tem aula 2 meses, aí não tem aula 3. Você vai moldando ele de um outro jeito, e aí você mantém aquele outro ritmo, né? Então, enfim, o outro ritmo que foi aula online, para quem teve aula online, né? A gente sabe que foi muito heterogêneo, né? Muito desigual
essa oferta no Brasil, mas enfim, o que quer que tenha sido oferecido para as crianças e para os adolescentes no último ano e meio, o cérebro meio que acostumou desse jeito, e agora reacostumar, pelo que você está falando, vai ser um desafio extra, né, para as escolas. Não basta retomar a matéria vai ser retomada, enfim, mas você tem que retomar o que é escola, praticamente. É isso, Daniel, a massinha secou. É. Para poder remodelar essa massinha, para a gente poder colocá-la num outro formato, a gente vai precisar aí de muita paciência, de muito estímulo. E isso não é uma coisa simples. Por quê? Porque cansa, né? Uhum. Eu lembro que quando eu tive um professor na faculdade que ele falava para mim que o cérebro era louco para aprender. E aí eu fiz uma cara meio feia, ele falou para mim assim, Thelma, vai, fala, né? Eu falei, olha, meu cérebro não é louco para aprender. Se você perguntar para ele se ele quer estar numa sala de aula, estar lendo um livro técnico, ou quer estar numa piscina, tomando cerveja, tomando suco com os amigos, meu cérebro quer estar na cerveja e quer estar na piscina. E eu lembro que ele falou, você não tem jeito mesmo. E eu fui fazer um pouco de neurociência, fui estudar neurociência, e hoje eu encontro com ele e ele fala claramente, né, que essa é uma grande mudança do conhecimento cerebral. O cérebro quer automatizar, ele não quer aprender. Ele quer fazer tudo no automático. E quanto mais tempo eu passo fazendo uma coisa, mais fácil fica fazer essa coisa. E quanto mais tempo eu passo fazendo uma coisa que me deixa disfuncional, mais disfuncional eu fico, né? Então, o que a gente tem aí? Alunos com muita dificuldade para engrenar e para organizar esse ciclo de aprendizagem. Essa é a grande realidade que as escolas estão enfrentando. Ô, Thelma, eu fui professora já e eu lembro de algo que é muito difícil, que é ensinar uma metodologia de estudo, né. Você ajudar o estudante a organizar essa metodologia de estudo. Tem como, dentro do que você está falando aqui, dessa plasticidade do cérebro, a gente ajudar esse estudante a se reorganizar e isso parte do quê? Eu acho que, antes de tudo, parte dele, né? A gente vê qual é o potencial que eles têm. Eu gosto muito, o Daniel mesmo usa muito essa frase, que a pandemia veio escancarar o que estava embaixo do tapete, né? Então, assim, a gente precisa ver as condições emocionais, as condições cognitivas que essas crianças vão retornar para o ambiente educacional, para que a gente possa pedir uma reorganização de estudo, porque às vezes o potencial de atenção, o potencial de raciocínio está tão baixo, né, que fica muito difícil a gente colocar alguma coisa muito organizada e muito planejada. A gente vai ter que começar de uma forma muito mais gradual, né? O início das aulas já é um período muito difícil por causa dos 2 meses de férias. A gente está falando que esses 2 meses de férias estão vindo depois de um longo período sem treinos cognitivos, sem treinos socioemocionais. A gente está falando de um cérebro que já está muito enrijecido, a massinha está seca há muito tempo, né? E aí a gente vai precisar ter um cuidado muito maior nessa reintegração desse aluno para o contexto educacional. E mais do que isso, a gente está falando de alunos, mas essas famílias também estão muito difíceis e os professores estão extremamente cansados, né? Estão extremamente estressados frente a tudo isso que eles passaram. Então, junta tudo isso num quadro só e a gente começa a imaginar a quantidade de disfunção, de massinhas rígidas que não deveriam estar rígidas naquele formato, que a gente vai precisar trabalhar. E vai ser um ano difícil, não vai ser um ano simples para ninguém. É porque a gente está falando aqui dos alunos, né, que reacostumaram, reaprenderam a fazer de um outro jeito, mas você tocou bem, né, tem os professores que também mudaram o jeito de trabalhar ao longo de um ano e meio, enfim, né, dependendo, e agora tem que voltar a fazer o que faziam. Claro, é mais fácil porque muitos fizeram durante anos de uma forma, fizeram durante um ano e pouco de uma outra forma. Mas tem um aquecimento aí, é igual o jogador voltando de lesão aí, né? Tem um preparo, né? Enfim, e o que eu acho mais importante, talvez, do que a gente está falando aqui, Thelma, é porque é um tipo de problema que a gente só consegue abordar se a gente olhar para ele. Isso tem que estar consciente, a gente tem que saber que vai enfrentar essas dificuldades para poder abordá-las, né? Não dá para sair fazendo. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né? Eu brinco que existe um fenômeno brasileiro que eu converso com alguns pesquisadores internacionais, eles morrem de rir, né? Que assim, a gente tinha muito aluno que estava tirando 9, 10 nas provas online, voltou para o presencial, está tirando 3 e 4.
Então, assim, o que aconteceu? Será que os nossos alunos são tão bons online? Não. É porque eles estavam usando o Google, eles tinham um pai e uma mãe do lado, sentados, dando resposta, né? Então, assim, agora, retomar essa autonomia vai ser um grande desafio para as escolas, colocar autonomia para o aluno. Thelma, eu quero perguntar para você o seguinte: ano passado aqui no Brasil se comentou muito sobre um livro, A Fábrica dos Cretinos Digitais, que é de um neurocientista francês, o Michel de Bourget, e ele criticava muito as telas, dizia que as telas causam consequências muito ruins nas crianças, sobretudo. Mas esse livro, originalmente, foi lançado na França antes da pandemia, ou seja, antes dos estudantes passarem a uma exposição às telas por necessidade. Eu queria entender contigo, e sei que isso é a angústia de muitos pais, essa superexposição às telas, de fato, nos trouxe consequências? E essas consequências, são um desafio maior agora para que a gente volta para uma outra forma de ensino? Então, quando a gente pensa no cérebro, mais do que pensar no estímulo que está sendo oferecido para o cérebro, a gente tem que pensar em como o cérebro está processando o estímulo. Essa é a grande chave. A gente não olha o comportamento, a gente olha o funcionamento cerebral. O que eu quero dizer com isso? Os estudos são super controversos, porque depende do que esse aluno está olhando no meio digital. Quando a gente pensa num joguinho, quando a gente pensa num videogame, a gente está falando de mecanismos funcionais do cérebro, mas que são mecanismos muito de ação e reação, com pouco córtex cerebral envolvido, com pouco consciência, com pouca linguagem, com pouco pensamento. Então, o aluno, ele fica, a criança, ela passa horas tendo um estímulo e respondendo esse estímulo numa coisa muito automática. E lembra aquela questão que a gente falou antes da plasticidade. Passando muito tempo no automático, fica difícil sair. Bom, quando a gente pensa no ensino educacional, por que o ensino da escola é tão chato? Por que jogos educativos não vendem? Porque eles são cansativos. Porque eles mexem com uma parte cortical, eles mexem com elementos de linguagem que trazem para a consciência aquilo que eu estou fazendo. Quando eu começo a pensar nesse processamento diferente do cérebro, eu começo a ter respostas diferentes. Por que o meu filho é capaz de ficar 3, 4 horas no videogame sem reclamar e não é capaz de passar meia hora na frente do professor, na frente da tela com o professor? Então, a gente precisa pensar que mais do que os meios digitais, mais do que a tela, é o que essa tela está provocando no cérebro do meu filho. Né? Então, o professor ele fez um uso da tela que mexia muito com o funcionamento cognitivo, com atenção, com memória, com concentração, com raciocínio, e isso tornou muito cansativa essa tela, né? Diferente de um joguinho de computador. Então, aqueles que falam, por exemplo, que tem muito prejuízo, e esse é o caso, por exemplo, desse livro, o que eles consideraram como alvo da pesquisa foi realmente essas questões dos jogos eletrônicos, que realmente elas funcionam e deixam a gente muito no automático. E se a gente quer desenvolver raciocínio, resolução de problemas, autonomia, eu tenho que sair do automático. Então, a gente tem um contraste aí muito importante, realmente o uso das telas, dessa forma como foi pregado com a escola, com aulas síncronas, com o professor junto, não aquelas aulas gravadas que você pode desligar completamente também e entrar com a tua cabeça no automático. Mas quando você tem um professor te puxando ali para aprender, elas realmente são um processo cerebral bastante diferente do que aquele que é dito no livro, do que aquele que é dito normalmente, né? A gente não pode esquecer que as nossas crianças e adolescentes, a gente gosta de dar o meio eletrônico para elas como uma forma de entretenimento para deixá-los quietinhos, né? Quem nunca? Né? Agora, eu acho que o ouvinte consegue entender bem isso, Thelma, quando ele pensa assim que ele pode estar com o celular na mão, chega no final do dia, às vezes cansado, vai sentar ali no sofá para dar uma relaxada e tal, e aí no mesmo celular, na mesma tela, ele pode abrir um livro para ler um livro, ou ele pode ali abrir a rede social e ficar meio zumbizando ali, né, passando sem pensar e etc. Quer dizer, a tela é a mesma, só que a demanda mental, a demanda cognitiva, o esforço que isso vai fazer é muito diferente. Não dá para comparar alguém ficar navegando numa rede social, lendo, né, por segundos cada frase, ou alguém tentando entender o livro.
Então, a questão é menos do meio e mais do que está sendo feito com esse meio, né? Se acha que eu entendi o que você estava dizendo. Perfeito, acho que esse é o ponto central. E o que a gente tem que entender é por isso que eles reclamavam tanto e por isso que a aula online é tão chata. Porque exige um esforço de atenção e concentração num único ponto, né? É diferente da sala de aula, que a hora que o professor está falando, estou cansada, tem o colega do lado para olhar, tem o meu lápis para mexer, eu tenho a outra coisa para chacoalhar. Então, assim, esse foco exclusivo é muito difícil. Quando eu estou num jogo, quando eu estou realmente na rede social, o meu foco está muito difuso também. Né? Uma hora eu tô olhando um estímulo, outra hora eu tô olhando outro, uma hora eu tô olhando o bonequinho que atira em mim, outra eu tô olhando o personagem que está vindo para cima. Eu estou desviando muito a minha atenção. Mas a gente não pode esquecer que são funcionamentos cerebrais muito diferentes, que exigem recursos muito diferentes. Portanto, a resposta é muito diferente também, né? Então, o livro se tratava de um funcionamento e a gente, na escola, está falando de um funcionamento completamente distinto. Dentro deste funcionamento completamente distinto, Thelma e Daniel, eu percebi muito, sobretudo assim, eram ao longo da pandemia, eu fiz várias reportagens, ouvindo professores, ouvindo alunos, e todos diziam, sobre a falta da que fazia aquela presença, né, você estar realmente fisicamente presente, ainda que tivesse a câmera na sala de aula, ali no online, fisicamente presente. E a Unicef divulgou um relatório que lembrava isso, dizia: "Olha, as crianças, sobretudo, foram privadas de convivência social, foram privadas do parquinho, de estar com outras crianças, numa fase em que a sociabilidade é muito importante". Eu queria entender se essa presença ela é realmente essencial e que diferença ela faz nas diferentes etapas de aprendizado, porque uma coisa, imagino, é a criança, outra é o estudante universitário, que hoje a gente já tem curso aí quase 100% EAD sendo oferecido. É diferente? Com certeza, acho que a diferença é muito grande, sim. Por quê? Porque nós somos seres sociais, né? A gente precisa de um convívio social e muito da aprendizagem que a gente tem do ambiente, ela vem de reconhecer traços não verbais da comunicação, ou seja, uma linguagem gestual, uma linguagem do corpo, a linguagem da face, aquilo que você falou, né? O professor olhar para o aluno e perceber que ele não está entendendo direito o que ele está dizendo, que está com uma cara meio de espanto e aí tem que retomar a informação. Então, muito desse contato visual, desse contato da gente entender essa informação, ela faz parte da nossa aprendizagem, da nossa forma de entender o mundo. A gente precisa disso, né? Isso não está completamente descartado. E muitas das dificuldades sociais que a gente tem é por falta desses estímulos, né? Então, quando a gente tem crianças e adolescentes que têm uma dificuldade muito grande de entender o ambiente, de entender como se comportar no ambiente, de entender o que o outro está querendo dizer, o que o outro está falando, não através do que ele fala verbalmente, mas através do que o corpo dele está falando, a gente tem dificuldade de interação e de comunicação. E essas são as grandes habilidades perdidas nesse período. Eu acho que quem teve a experiência de fazer um happy hour, um jantar de família virtual, sabe automaticamente do que a gente está falando, né? O que é um happy hour, uma reunião de família, e o que é uma reunião de família, um happy hour virtual. Ao uns 2 anos antes da pandemia, eu ganhei uma vitrola, Ellen e Thelma, e eu comprei discos, né? Retomei um pouco esse hábito e tal. E eu escrevi até um texto dizendo que o ser humano é analógico. Então, eu não tenho nada contra o digital traz muita praticidade, muita velocidade, dá acesso à informação de um jeito que você não teria, mas o prazer, o desfrutar, o vivenciar o momento é analógico. Não tem muito jeito, né? Então, a figura presente diante de você, ali, o outro ser humano, ele capta a sua atenção, o seu afeto, a sua emoção, a sua mente de uma outra maneira, né? E imagino que, enfim, diferentes etapas, claro, isso vai ter diferentes representações. Né? A criança pequena, sem a professora, a criança pequena talvez tenham sido as que menos conseguiram aproveitar o online, né? Mas para todas as fases, o adolescente tem a presença dos colegas, que não é a mesma coisa numa chamada, né, de vídeo, etc. Então, esse impacto, eu acho que é muito do fato de nós descobrirmos que o ser humano, no fundo, ele é analógico. Com certeza.
E tem esse ponto também que você falou das crianças pequenas, e a gente não pode esquecer que a grande aprendizagem delas nesse período é a socioemocional, é o convívio interpessoal. E elas foram limitadas disso. Isso vai trazer um impacto no retorno às aulas também. Tem aquele negócio de disputar o balanço, né? Disputar o gira-gira ali e tal. Não, é minha vez que, né? Esse aprendizado nesse momento se perdeu. Mas nenhuma perda é para sempre, né? Dá para correr atrás, né? Dá sim. E é isso que a gente tem que ter claro para não exigir parâmetros e para não exigir um funcionamento que está além do que essas crianças foram estimuladas. E entra aí, Thelma, nesse correr atrás que o Daniel mencionou, a resiliência, de que forma? Então, eu acho que a resiliência nesse momento tem que vir muito do professor, né? O professor poder entender que uma coisa que estava muito difícil ser entendida por muitas escolas em São Paulo no final do ano, que o aluno não tinha condições de corresponder às expectativas da escola. Por mais que ele tenha feito o ensino online, ele estava faltando coisas que não eram suficientes para ele passar de ano. Mas ele precisa retomar isso no próximo ano. O que eu vou fazer para retomar um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano e daí por diante, sendo que algumas habilidades importantes para tudo isso foram perdidas. Habilidades, por exemplo, de compreensão de leitura. Ah, a leitura não dá para fazer sozinho? Dá. Só que para eu poder entender o mundo que eu estou lendo, eu preciso estar no mundo e preciso entender como as pessoas se comportam, como o ambiente se comporta. E a gente tem crianças que foram muito prejudicadas nesse sentido. Né? Então, trazer de novo essa possibilidade de eu criar memórias que me possibilitem voltar a entender as pessoas, entender os relacionamentos, entender o mundo, para que eu possa dar significado para isso dentro de um contexto de sala de aula. Né? A gente tem como retomar tudo isso. A gente tem que ser muito resiliente no sentido de falar, sim, eles não estão prontos nesse momento, mas eu vou prepará-los. Né? Eu acho que esse é o ponto. Professores e pais, né, Thelma? Os pais também têm que tirar bem o pé, assim. Ai, mas não está lendo ainda, não está escrevendo, ou está escrevendo, mas não está escrevendo em letra cursiva, ou já está escrevendo, mas não aprendeu ainda a fórmula de Bhaskara, ou enfim, né? O pai sempre acha que o filho da... Calma, né? Estamos voltando, não dá para querer chegar no mesmo ritmo que pré-pandemia, né? Com certeza, vai levar bastante tempo. E os efeitos disso ainda vão ser a longo prazo, porque essas questões emocionais, o cérebro não separa o que tem sistema límbico, que são as questões emocionais, do que não tem. Na verdade, tudo tem. Uhum. Então, assim, nós estamos muito abalados, a gente ainda não sabe se a pandemia acabou. Essa é a grande verdade. Né? Então, a gente ainda está muito abalado, está lendo todo dia notícia, não sabe o que vai acontecer, será que voltou 100% presencial, por quanto tempo vai ficar? Essa insegurança mexe muito no nosso funcionamento e das crianças também. Elas podem não utilizar os mesmos recursos de fala que a gente, não podem conversar do mesmo jeito que a gente, mas elas estão muito impactadas com essa situação. Eu posso falar por mim, cada vez que voltava a aula presencial, e eu falava, ai meu Deus, será que agora vai? Será que agora fica? Porque, né, para nós, para a dinâmica da família, faz muita diferença a criança estar na escola ou não, né? E aí, cada vez que voltava, me dava um frio na barriga até quando isso vai ficar, né? Então, a gente tem que segurar a nossa ansiedade para a gente não transmitir para as crianças. Ô, Thelma, naquele mesmo relatório que eu mencionei, que o Unicef fez, lembrando que as crianças ficaram de fora da sociabilidade, né, de fora do contato com outras crianças, eles também mencionam consequências muito pesadas da pandemia que eles falam numa espécie de avalanche de transtornos mentais pós-pandemia, focando nos estudantes, né, focando nos estudantes. E aí, eu me dei conta que o aprendizado, ele está muito ligado, pelo menos parece, de todos os relatos que eu vi, com emoção, né, com a nossa emoção. Eu lembro do melhor professor de história que eu tinha, porque ele fazia a gente rir, ele fazia uma encenação na escola, e tem muito carinho, tinha muita afetividade nisso, parecia que eu aprendia melhor por causa daquele carinho. Isso faz sentido? Faz, mas aí a gente vai tentar separar um pouco as terminologias, né? Quando a gente tem uma emoção, a gente fica paralisado, né? A gente tem um bloqueio muito grande de atenção, de memória, de capacidade de resolução de problemas. Então, toda vez que eu estou hiperativado emocionalmente, então a gente chama isso de emoção, eu normalmente tenho um bloqueio da minha capacidade de resolver problemas, da minha capacidade de pensamento lógico. É aquele momento que a gente explode, né? Então, assim, são momentos curtos, são momentos intensos, e a gente tem que lidar dentro da sala de aula não com emoção,
mas com afeto e sentimento, que são gradações dessa ativação dessas áreas emocionais. Essas gradações, elas estão presentes o tempo todo para todas as nossas memórias. E são elas que confortam a gente, que dão para a gente a tranquilidade para um aprendizado seguro. Né? Então, assim, aquilo que a gente fala do cuidado com o ambiente, do cuidado com o material, a gente nunca pode apresentar muita novidade desorganiza. Eu sempre preciso ter coisas no ambiente, pessoas no ambiente que me deem aquela segurança de que eu sei o que vai acontecer, eu sei, e esse eu sei faz com que a novidade que o professor traga seja um detalhe naquilo tudo que me traz a autoconfiança para o processo de aprendizagem. Então, isso é um processo que, assim, a gente vai precisar aprender a reconstruir. Por quê? Porque o afeto com a escola está muito distante, né? O afeto, tem professores que estão muito abalados, que estão com dificuldade de demonstrar esse afeto. Essas crianças ficaram em casa com a família e a gente, assim, comercial de margarina é comercial de margarina, mas a vida real é muito diferente disso. Né? É muito estressante ficar com crianças trancado num apartamento. Essa é a grande realidade, trancado numa casa. Né? A gente fala, mas pai e mãe tiveram filho, tem que cuidar. Gente, em nenhum momento da história de mamíferos, né, a fêmea cuida sozinha da cria. Ela tem outras fêmeas para ajudar, ela tem outros para dar um suporte. E você ficar trancado com criança cheio de energia não é uma coisa simples. Então, a gente tem crianças aí que foram privadas e que foram muito restritas, né, no contato interpessoal. Eu lembro no começo da pandemia, né, que a gente recebia aqueles memes de falando, aproveite para ensinar o teu filho matemática, português, conversa, teatro, com a família. Meu, isso deve ter se sustentado durante uma semana, porque a hora que você está no home office, ou você tem que sair para trabalhar todo dia, deixar o seu filho, você descobre que seu filho não está na frente da tela, não está conseguindo assistir a aula, aquela desorganização, você chega cansado, estressado, e ainda tem todo um estresse emocional da criança, não tem como isso se manter por muito tempo. Não é por acaso que o índice de violência doméstica, de violência familiar, subiu tanto nesse período de pandemia. Né? Então, essas crianças, quando a gente fala do aumento das doenças, justamente, não é que a doença vai ser criada, é que a gente teve muitos estressores emocionais que vieram dentro da família, que estão dentro da família, que vieram por fora da família pelas perdas, pelas notícias, né, do que essas crianças tiveram, e que retomar tudo isso emocionalmente saudável vai ser realmente um desafio. Como restabilizar crianças e deixá-las afetivamente, né, organizadas, a ponto de não comprometer e de permitir uma aprendizagem segura, é um desafio muito grande. A tendência são essas crianças explodirem. Elas não sabem como se relacionar com o outro, então a outra criança puxou um brinquedo, eu vou explodir, porque ninguém puxava o meu brinquedo durante 1 ano e meio, 2 anos, né? É Então, muito interessante, né, Thelma, que você está falando. A gente já está no terceiro bloco desse programa e a gente começa o programa pensando, bom, como é que vai ser voltar a dar os conteúdos, o que se perdeu de conteúdo e aprendizado, e a gente vê que é muito mais do que isso, né? Que são os conteúdos, que são as cognições, que é o treino de aprendizado, que é a memória. Agora, nesse terceiro bloco, a gente está falando de afeto, como bem lembrou a Ellen, as minhas memórias também, aliás, isso quanto mais afetivo quanto mais a emoção, não a explosão, né, da emoção, mas quanto mais existe carinho, existe afeto naquele contexto, mais você se faz presente, mais você consegue absorver e aprender, enfim, e levar aquilo para a vida. Mais isso que a gente tem que estar atento nessa retomada, né? Como é que estão os afetos dos alunos, dos professores, dos pais, enfim, de todo mundo que está envolvido nisso, né? Bastante coisa para prestar atenção. Certíssimo, Daniel. E um dos grandes estudos que estão trazendo impactos da pandemia, eles mostram uma questão de funcionamento cerebral muito interessante, que é a questão da passagem do tempo. Como que o cérebro da gente marca a passagem do tempo? Não é pelo relógio, é por marcos emocionais e afetivos. Então, a gente sabe o ano em que as torres gêmeas caíram, o ano que meu filho nasceu, o ano em que eu fui viajar para tal lugar. A gente tem marcos afetivos que marcam para a gente a passagem do tempo. E a gente perdeu esses marcos na pandemia.
Então, a gente brinca, quando você abre a internet está lotada disso, de gente falando que tem aí 2 anos que não vão contar, né? Então, passa dos 40 para o... Mantive no 40, não fiz 42, não. Por que eu não fiz 42? Porque o tempo não passou. E não passou realmente dentro da minha cabeça. E para essas crianças, ao mesmo tempo que você fala, nossa, já foram 2 anos, a gente tem a sensação de que foi um pulo. Porque a gente perdeu esses marcos até do que é semana e do que é final de semana. Porque ficou tudo muito parecido. Isso é um desgaste emocional, isso é um desgaste afetivo, que a gente vai ver os efeitos a longo prazo, né? Que vão prejudicar muito essa questão da recontagem do tempo, da reorganização temporal que esses alunos vão ter que ter para poder colocar as informações dentro de uma ordem aí, para poder se relacionar com as pessoas dentro de um passar de tempo aí mais saudável. Então, isso é muito importante que a gente tenha claro, porque essas crianças, o impacto, o pedagógico, na verdade, é o que a gente menos está preocupado nesse as aulas. Lembro que aqui no estado de São Paulo, o secretário de Educação do estado mencionava o seguinte: houve no final de 2021 uma certa resistência se voltava ou não a aulas presenciais, e já era final de ano, e ele dizia assim: um dia de aula presencial que nós tivermos vai ser um dia muito importante, ele dizia. Vai ser muito importante, vai ser uma semana só, a gente só vai sobrar uma semana no ano, vai ser uma semana muito importante. Eh, há essa dimensão, então, de que, à medida em que a gente for retomando, à medida em que nós formos voltando para esse presencial, cada semana aqui presencial vai se tornar mais importante para esses estudantes, para esses professores também, nesse reaprender? Lembra que eu te falei que a emoção desorganiza, né? E o Sim. afeto e sentimento organiza? Quando eu estou numa situação nova, o primeiro dia de aula que eu vou retornar, vou ver quem é a minha sala, qual é o meu professor, eu estou numa ansiedade tão grande, numa expectativa tão grande, que isso me impede de aprender. Então, à medida que eu passo um dia, uma semana, e eu vou vendo que as coisas vão se estabilizando, eu entro numa estabilidade afetiva que me permite entrar com questões cognitivas mais complexas, com aprendizado mais complexo, a fazer aqueles treinos de atenção, treinos de tempo de atenção, treinos de memória, que são fundamentais para o conteúdo, para a aprendizagem, para a criatividade da criança voltar e voltar com relação ao tempo. Então, o fato de eu já não ter aquela expectativa tão alta, saber o que eu espero, como vai ser minha rotina, o que vai acontecer, isso realmente é um fator organizador muito importante das questões cognitivas. Então, quando eu deixo esse afeto, esse sentimento estáveis, eu começo a ficar pronto para trabalhar essas questões mais mentais, essas questões mais cognitivas, que são a grande preocupação. Ou seja, por mais que a gente tenha que treinar essas questões, primeiro eu vou ter que cuidar dessas questões afetivas, dessas questões do sentimento dos alunos, e realmente, cada dia vai ser muito importante para a gente reduzir essas expectativas ansiosas por parte das crianças e por parte dos nossos adolescentes. Nesse sentido, estabelecer uma rotina de mesmo na sua casa, pode ajudar esses estudantes? Sempre. Isso a gente já falava durante a pandemia. A rotina é muito gratificante, o cérebro fica muito tranquilo, principalmente para as crianças, por saber exatamente o que vem depois, né? Então, assim, eu brinco que os professores, o pai entrava na sala de aula, via todos aqueles 30 alunos quietinhos, sentados, fazendo atividade, entregando agenda, e falava, nossa, professora, como que você consegue? Né? Com rotina. Então, o aluno entra numa rotina e aquele funcionamento se torna tão automático, que é o que o cérebro gosta de fazer, que o diferente começa a ser as conversas, a aula, o conteúdo, e é isso que eu tenho que focar, isso que meu cérebro percebe que tem que ser o objetivo do foco. Né? Então, se a gente não vivencia rotinas, é só a gente ver as crianças nos primeiros dias de férias, os pais, quando entram em férias junto, é muito engraçado, que o pai fala, eu vou dormir a hora que eu quero, vou acordar a hora que eu quero, e a criança acorda no horário que ela sempre acorda, quando dá meio-dia ela fala, tô com fome, quero comer, né? E aí começa aquela agitação física, o que eu vou fazer agora? O que a gente vai fazer? Porque se você não prepara essa criança para a rotina, você provoca uma agitação psicomotora muito grande, porque ela se desorganiza, né? Então, assim, a chave da organização é realmente você saber o que vem depois, é você saber o que vai acontecer. Né? E a criança não é diferente disso, só que quem tem que dar essa rotina para a criança é o adulto.
E aí que a gente tem que ver se aquele adulto está pronto para trazer uma rotina estável e coerente para essa criança dentro das necessidades dela. Você vê que mesmo ao longo da pandemia, mesmo a gente tendo criticado não, né? Mas enfim, apontado as insuficiências das festas por videochamada e etc. No final das contas, foi o que manteve pelo menos alguma noção de marcos emocionais, né? Quem não fez uma festa de aniversário por videochamada, quem não fez casamentos, celebrações de casamento por videochamadas, enfim, porque foi o jeito que deu para pelo menos a gente não se perder totalmente, né, nessa passagem do tempo aí. Mas é muito interessante a gente ver que a criação dessa rotina ela é importante para a gente não ficar perdido, só que ela traz esse desafio, porque agora a gente tem que mudar a rotina. Né? O que a gente falava no começo do programa, depois que o cérebro se moldou numa rotina, mudar vai ser difícil e vai assim, gastar energia. Mas é para isso que a gente está discutindo aqui, né, Thelma? Acho que é para jogar um pouco de luz em quais são os desafios e a gente entende que, conversando com você, que são muito maiores do que simplesmente botar o caderno na mochila e mandar a criança para a escola, né? Sim, os desafios da escola vão ser enormes. A gente tem que preparar os professores, inclusive, para a demanda socioemocional que vai surgir por parte das famílias, por parte das crianças. Não vai ser fácil para eles ter enfrentar essa realidade aí que a pandemia trouxe, mas com certeza, graças à nossa plasticidade cerebral, a gente vai conseguir se moldar aí devagar, constantemente, da melhor forma possível. Né? A gente tem que retomar gradualmente essas funções e não exigir da criança um desempenho como a gente esperaria de uma criança que não passou por tudo isso que ela passou nessa situação de pandemia. A gente vai ter que ter muita paciência dentro desse processo. Ô, Thelma, eu não queria deixar de tocar nesse assunto que você mencionou, que as escolas vão ter que se preparar para a demanda emocional dos pais. Eu fico imaginando o departamento psicológico, pedagógico das escolas nesse momento, que estão nos ouvindo aqui. Para estes pais, o que a gente pode deixar aqui como um recado final para eles, né, neste momento? Você já falou, menos expectativa, ajudar na rotina da criança, e é mais por aí? Ou eles têm alguma alternativa agora que também possa corroborar, né, para que a escola faça bem o seu papel e ele receba seu filho da melhor maneira possível? Tem sim. Eu acho que a gente tem que perceber que tem que se olhar um pouco e perceber que a gente enlouqueceu nessa pandemia. Eu sou mãe também tenho meus filhos, e o que a gente viu no grupo de mães foi um enlouquecimento geral, né? Uma preocupação muito grande com o contexto de aprendizagem, uma preocupação, não tinham grupos de mães em que as mães começaram a fazer pedagogia para poder ensinar o filho. Eu não sei quanto tempo elas estão achando que a pandemia vai ficar aí. Mais do que isso, quem faz 4 anos de pedagogia não está pronto para uma sala de aula, né? Então, assim, o desespero chegou a tal ponto, né, que um dos livros mais vendidos nessa pandemia foi Cartilha Caminho Suave. Já que eu quero alfabetizar o meu filho, não estou entendendo o que a escola faz, vamos do jeito que eu aprendi. Né? O boi baba e o vovô viu a uva. Então, vamos lá, vamos em frente com isso. A gente vai ter que tirar essa expectativa e essa cobrança da escola e confiar em quem sabe, em quem fez, em quem tem a formação, deixar um pouco aquele lado brasileiro que de futebol e educação todo mundo entende, né? A gente tem pessoas que entendem, a gente tem que ver se a escola traz para a gente essa segurança, conversem com o coordenador, conversem com o diretor, confiem no professor, porque eu acho que a gente precisa retomar essa confiança nas pessoas que estão com o meu filho para que a aprendizagem aconteça. Né? O pai e a mãe não podem pegar isso como uma coisa, como uma obrigação de ensino dentro de casa. O momento dentro de casa, a gente tem milhões de pessoas que podem ensinar pedagogicamente o seu filho, mas ser pai e mãe só você, né? Então, eu acho que a gente vai precisar separar esses espaços para poder trazer tranquilidade emocional, tranquilidade afetiva para as crianças e confiar mais na escola, confiar mais nas pessoas que estão na linha de frente com essas crianças para que o processo de aprendizagem possa acontecer. Bom, Humanamente de hoje vai ficando por aqui. Doutor Daniel, você quer deixar alguma dica final? Você também é pai, né, Daniel? Você...
Eu, desde o começo da pandemia, eu tenho um mantra, Ellen, que eu falo para os ouvintes e falo sobretudo para mim. Vai passar. Vai passar. Então, acho que o programa, o ouvinte pode estar um pouco ansioso, falando, nossa, mas eu não sabia que tinha tudo isso para fazer e tudo isso para prestar atenção e etc. Não, tudo bem, mas vai passar. Acho que a grande mensagem é essa, um passo de cada vez, desacelerar um pouco as expectativas. É um grande desafio, mas a gente já passou outros desafios e esse é mais um que a gente vai passar e vamos passar juntos. Sabe que no meio da pandemia eu troquei esse mantra por tá passando. Boa! Tá Legal. passando, gente, tá É passando, isso. é isso. Humanamente vai ficando por aqui. Você pode nos acompanhar no canal da Band News FM no YouTube, se quiser rever ou ouvir novamente aqui este programa. Nos tocadores aí de podcasts, estamos também online ou no site bandnewsfm.com.br. Hoje a gente contou aqui com a participação muito especial da fonoaudióloga, psicopedagoga, pós-doutora em psiquiatria, Thelma Pantano. Obrigada, Thelma, pela gentileza aqui conosco. Obrigado, Thelma. Daniel, voltamos a nos ver na semana que vem. Com mais algum assunto muito interessante. Até a semana que vem com mais Humanamente.